avanço da medicina veterinária, os mascotes têm vivido mais e com mais qualidade de vida. Por isso, os tutores devem estar atentos a doenças que atingem principalmente a partir da meia-idade. Uma delas é a síndrome de Cushing. Nosso assunto hoje no Espaço Pet. Roda a vinheta. O médico veterinário e meu xará, Guilherme Carvalho, está aqui conosco. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo ao Conexão RS. Obrigado. O distúrbio, então, de Cushing também tem um outro nome, é hiperadrenocorticismo canino. Ele traz sintomas. Que sintomas são esses, Guilherme? Bom, Guilherme, na verdade, os sintomas da síndrome de Cushing ou do hiperadrenocorticismo, eles são muito inespecíficos, né? Então, eles vão se apresentar desde um aumento no consumo da água, a pessoa pode começar a notar que seu animal está fazendo xixi em mais volume, pode aumentar o apetite, pode ficar um pouco mais gordinho, mais barrigudinho, para ser mais específico. Pode apresentar algumas alterações no aspecto da pele, no próprio pelo. Então, é muito importante saber reconhecer esses sinais para já buscar ajuda, né, o quanto antes, para diagnosticar essa síndrome. E o que essa síndrome provoca no animal? Na verdade, essa síndrome provoca um desbalanço hormonal, principalmente falando de um hormônio chamado cortisol, né? O que acontece é que esse hormônio cortisol começa a se apresentar com valores acima do que deveria na corrente sanguínea e isso vai acarretar nesses sintomas que eu comentei. Isso traz muito problema de saúde porque sobrecarrega o coração, aumenta a pressão arterial, traz o diabetes como consequência e muitas vezes passa batido pela pessoa, né? Justamente por ser um pet velhinho, ele está cansadinho idoso, porque ele está velhinho, está bebendo mais água porque está velhinho, quando na verdade já pode ser um indício de doença. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Guilherme ou quiser mandar fotos do seu pet, mande para o 99588-2374. Participe aqui do Conexão RS na faixa das 6 da tarde. Também pode acontecer a síndrome de Cushing, Guilherme, em gatos? Pode acontecer, tá? Apesar de ser menos frequente do que o diagnóstico em cães, a síndrome de Cushing pode acontecer em gatos também. A apresentação é bastante semelhante, então os sintomas, né, se confundem muito tanto no cão quanto no gato, eles compartilham, né? O abdômen mais abaulado, fraqueza muscular, pele flácida, pele fininha, imunidade baixa, predisposição a algumas infecções, como infecção urinária, por exemplo, infecção de pele, são bastante comuns também no gato. E o porte do animal, ele influencia? Por exemplo, lá em casa a gente tem um labrador que agora ele está um pouquinho mais calmo, mas ele já teve seu momento de explosão. Isso influencia para essa síndrome? A gente vê com muito mais frequência diagnóstico em cães de pequeno porte. Então, as raças que a gente observa com mais frequência são o Yorkshire, o Poodle miniatura, Pinscher, Linguicinha, todos animais de pequeno porte. Não que ela não possa acontecer em cães de porte maior, mas com bem menos frequência, né? Alguns estudos apontam que o cão de porte grande tende a ter a origem do problema de maneira distinta do que o cão de porte pequeno, no caso, a origem do excesso de cortisol. A gente comentou no início ali, até foi a parte da abertura, que justamente os animais estão vivendo mais. Isso favorece esse tipo de doença? Como é uma doença que, na maioria das vezes, vai ser diagnosticada no cãozinho aí acima de 7, 8, 9 anos de idade, o cão que vivia menos tempo que isso há um tempo atrás não tinha tempo de desenvolver a doença, né? Mas acabei de receber um laudo aqui de um animal de 1 ano e 3 meses positivo para a doença, vai iniciar o tratamento. Então, não é uma regra, né? Mas geralmente eles vão manifestar os sinais acima de uma certa idade, né? O cachorro de mais idade. Antes do tratamento, a gente tem um recado da Mascote Companhia, que é quem apoia o Espaço Pet aqui do Conexão RS. Roda aí. Todo mundo que tem um pet quer o melhor para ele, certo? Pois a Mascote Companhia é o melhor lugar para cuidar do seu pet aqui em Canoas, com uma ampla loja e estacionamento próprio na Avenida Araguaia 498, no bairro Igara, com tudo que ele precisa. Linha completa de medicamentos, acessórios e grande variedade de rações, com linha Super Premium Eucanuba, que está com preço promocional. Além disso, atendimento veterinário com horários de manhã e à tarde, com vacinas, consultas e procedimentos cirúrgicos. E, claro, serviço de banho e tosa, com promoções semanais e telebusca para sua comodidade. Curta a página no Facebook
Mascote Companhia Canoas. Siga o Instagram ou entre em contato pelos telefones 3059-3819 ou 982026101. Esse último com atendimento também pelo WhatsApp. Mascote Companhia, há mais de 15 anos cuidando do seu pet. Aqui no Espaço Pet, a gente está recebendo o médico veterinário Dr. Guilherme Carvalho e a gente está conversando sobre a síndrome de Cushing. Falamos antes que teve um paciente com o diagnóstico. E como é o tratamento, Guilherme? O tratamento hoje que está acessível aqui no Brasil para a gente é o tratamento medicamentoso. Tá? Se a gente lembrar que essa síndrome, na maioria das vezes, vai estar acontecendo devido à presença de um nódulo, e esse nódulo geralmente é muito pequeno, falando em pequeno, menor que a cabeça de um alfinete, Sim. localizado numa glândula aqui na base do cérebro, na glândula hipófise, a cirurgia não está ao nosso alcance hoje no Brasil. Existem centros aí de referência no mundo que fazem essa cirurgia. No caso, em humanos, aqui se faz em Porto Alegre, mas para os cães a gente acaba tomando um remédio mesmo, né? É um remédio que a gente encontra aí com certa facilidade, o animal recebe esse tratamento 2 vezes ao dia, na maioria das vezes, Sim. e tende a ficar bem. A gente tem o caso cirúrgico reservado... Ele desmancha o nódulo ou ele Na verdade, imobiliza? ele só reduz o cortisol. Ele reduz a produção de cortisol através, né, de um bloqueio de uma enzima nas glândulas adrenais. Ou seja, lá no problema, na origem do problema, a gente não consegue mexer. Sim. Todos os tratamentos que se tentou fazer, tentando atingir o nódulo lá na hipófise, não se demonstraram eficazes até então. Então, a gente fica com um tratamento que, por um lado, ele é conservador, ele não é cirúrgico, é um paciente de mais idade também, mas que, infelizmente, acaba sendo de uso contínuo. Um tratamento para o resto da vida, né? Existe o tratamento cirúrgico para tumores na glândula adrenal, são bem menos frequentes, né? Tem que tomar todo um cuidado, né? Um cirurgião treinado para fazer isso, mas Sim. tem como fazer retirada cirúrgica também. A gente tem umas imagens também, doutor, que foram Trouxe algumas recomendadas. imagens Vamos dar uma aí de olhadinha alguns ali. pacientes, né? Então, Esse é um essa é uma Shih Tzu. Yorkshire, né? Yorkshire. Então, é Eu belinho. não sou muito bom em raças de animais, só conheço o meu. Mas Shih Tzu é difícil mesmo, né? Aham. Lhasa, né? Shih Tzu, Lhasa, parecido. Então, essa é uma Yorkshire, a gente consegue ver que o abdômen dela está bem abauladinho, né? É um cachorro que está ofegante. Isso geralmente acontece, né? Eles costumam ter fraqueza da musculatura respiratória, o fígado fica grande, empurra o tórax também. Então, tá um caso bem clássico aí, então, a dona Vamos para o Belinha. próximo, então. Então, aí a TT também, né, um animal sem raça definida, né, uma cruza, na verdade, mas que pegou a parte da cruza da predisposição genética, Até né? por ser de menor Então, a gente porte pode também. notar que ela tem, além da barriguinha, um pouco mais, né, a gente fala abdômen de barril, né? A gente brinca falando que é o corpo de marido, né? Sim. Que a barriga É, a incha barriga e a inchou. perna vai ficando mais fraca, né? A gente vê a falha de pelo evidente ali. A gente vê que a pelagem das extremidades, da cabeça, das patas, é bem diferente da pelagem do dorso. E tem que cuidar também, quando está com pouco pelo, o sol... Com assim, certeza, né? Eles tendem também a bronzear, podem desenvolver tumor de pele, por exemplo, devido ao excesso de radiação solar. Sim. Então é interessante o pet que tem alguma área de pelo desprovida, né? É interessante passar o protetor solar, né? Manipular. Tem mais alguma aí, gente? Mais Então, aí outro paciente, pode ver que a gente observa um padrão, né, Sim. que se repete. Então, mesma coisa, um maltezinho, né? O dorso dele, a gente vê que o pelo ele é bem fino, ele é um pelo frágil, fácil de ser destacado. Muitas vezes é um pelo que cai e não volta até a gente começar o tratamento, enquanto que as extremidades o pelo é exuberante. Pois é, e a perda de pelo sempre é um pouco incomoda, um pouco, a gente parece que o animal está sofrendo, né? Ele volta com o tratamento depois? Tende a voltar na maioria das vezes, né? E muitas vezes é o que chama a atenção da pessoa, né? Então, Até porque também aquele tutor que é irresponsável, ele vai ver o animal assim e ele tende a descartar. exato, porque o que acontece? Muitas vezes acham na rua que é sarna, aí não quer deixar outro cachorro chegar perto. Então, traz um certo desconforto para o tutor também, né? E acaba sendo, muitas vezes, o motivo do animal ser levado para consulta. Tem mais alguma foto aí, pessoal? Então, essa é uma foto mais de perto do abdômen, então, do paciente, para a gente ver melhor a repercussão da pele, né? A gente vê que a pele ela tá fina, a gente consegue enxergar os vasos, né? Esse paciente ainda está com uma incisão cirúrgica, né? Sim. Possivelmente tem, se eu não me engano, esse paciente fez cirurgia de bexiga, ele teve cálculo urinário, que é outra complicação da doença. Sim. Então, a gente vê os vasos bem evidentes, a pele fina, a pele pouco elástica e o abdômen bem inchado, né? Boa parte disso aí é o fígado inchado. Perfeito. Mais uma foto aí? Essa aí...
Então, aí, última mais uma foto. vez, a repercussão de pele, né? Esse é um linguicinha, visto de barriguinha para cima. A gente vê muitos cravos, que são outros marcadores importantes Sim. dessa doença. A pele, ela fica, de uma maneira geral, muito frágil. Sim. Comentaste dos gatos. Os gatos, às vezes, têm a pele completamente rompida, Certo. descontinuada, devido a essa fragilidade, essa fraqueza. Bom, pelo menos tem solução e a gente Tem sabe solução. que os médicos veterinários estão aqui para isso. Doutor Guilherme, muito obrigado pela presença aqui no Eu Conexão RS. agradeço. Obrigado pelo convite aí. Uma boa noite. Boa noite a todos também.